Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao seu canal de navegação aérea e controle de tráfego aéreo. O meu nome é Evanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada. 2 volumes com tudo o que um controlador de tráfego aéreo ou um piloto precisa saber sobre navegação aérea. O vídeo de hoje é o primeiro de uma sequência de vídeos sobre o computador de voo. A gente vai aprender sobre a face A face B, aprender a interpretar as escalas, aprender a fazer as conversões, aprender a fazer todos os cálculos possíveis de serem feitos, tanto na face A quanto na face B. E eu convido você para ficar com a gente ao longo desse curso, que vai ser muito interessante. Vamos para a sala de aula? Então vamos lá? Vamos iniciar fazendo a apresentação da face A do computador de voo e entender também a escala impressa tanto no disco interno quanto no disco externo. A gente começa dizendo que o único número que a gente não vai encontrar neste disco interno, também chamado de disco móvel, nem no disco externo, chamado de disco fixo, é o 0. E ele não vai fazer falta nenhuma para a gente. Eu não tenho o 0 e eu tenho qualquer outro número aqui. Embora, aparentemente, a gente só tenha os números 10, 11 e vai até o 90, mas a gente vai entender por que a gente tem qualquer número aqui. Bom, se eu olhar para esse 10 aqui, eu devo entender como 10, 100, 1000, 10.000, 0,1, ou seja, este número multiplicado por qualquer potência de 10. Tá? Então, se eu olhar, por exemplo, esse 20 aqui, quando eu multiplico 20 por 10, dá quanto? 200. Então, ele também pode ser 200. Quando eu multiplico 20 por 1000, dá quanto? 20.000. Então, eu teria aqui também 20.000. Mas se eu quiser o 0,2, o 2, o 20.000 e o 200.000, todos esses valores eu vou encontrar neste mesmo ponto, seja na escala interna, seja na escala externa. Então, ao longo desse bate-papo de hoje, a gente não vai precisar girar este disco. Se você está acompanhando com um computador de voo, eu peço que você mantenha o seu computador no que a gente diz zerado, ou seja, o disco interno coincidindo com os valores do disco externo. Se você não tem um computador e quer acompanhar, exercitando cada uma das demonstrações que a gente vai fazer ao longo dessa sequência de vídeos explicando as utilidades do computador de voo, manda um e-mail para a gente, que a gente disponibiliza uma versão que pode ser utilizada no PowerPoint, onde você vai poder utilizar como se tivesse um computador de voo à mão e fazer todos os exercícios, tanto os da face A quanto os da face B. Então entendemos que cada um desses números aqui pode ser ele ou ele multiplicado por qualquer potência de 10. Gente, tem muita gente que usa erroneamente a expressão pode ser ele e qualquer um dos múltiplos dele. Não. O 20 é múltiplo de 10, mas cada um deles se encontra em uma posição distinta do disco. Bom, então você já percebeu que todos os números que a gente tem no disco interno, a gente tem no disco externo quando o computador está zerado. Tem uma pequena exceção aqui, que a gente tem no disco externo o número 60, e no disco interno a gente só tem essa marcação em destaque aqui. Não se preocupe que a gente vai ver por que este número 60, aqui eu tenho o 60 do disco interno, a gente vai entender por que ele tem esse destaque aqui. Outra observação que eu faço, o que eu não falar, não se preocupe. Cada aula a gente vai falar de uma parte importante do computador, de uma parte que eu considero relevante para o vídeo que eu estou apresentando. Então, hoje, por exemplo, a gente não vai falar dessas janelas internas, não vai falar de muitas outras coisas. Vamos focar só no que é interessante para o vídeo de hoje. Então, o 60 do disco externo corresponde a esta marcação aqui, que a gente chama de seta horária do disco interno. Vamos ver as grandezas que a gente tem nos discos, vamos dar uma passeada nele, para a gente ver onde é que estão as grandezas do disco externo
e como essas grandezas vão se relacionar com as grandezas do disco interno. Bom, se você prestar atenção, quando a gente tem esse computador zerado, quando o 10 está coincidindo com 10, o 60 está coincidindo com a seta horária aqui, você vai perceber que aqui na parte externa a gente tem a inscrição distância. E na parte interna a gente tem a inscrição tempo. Então sempre que eu quiser trabalhar essas duas grandezas, distância e tempo, eu estarei lendo distância no disco externo e tempo no disco interno. Essa aqui eu faço questão de escrever, peço para você anotar e ficar repetindo para você mesmo, porque isso é super importante. Tempo sempre será lido no disco interno. Esse disco interno, que é o disco móvel, também pode ser chamado de escala horária. Disco de tempo também pode ser chamado assim. Guarde isso aqui, que isso vai ser super importante. Aqui no disco interno você tem a inscrição tempo, para chamar a atenção que sempre que eu estiver trabalhando com tempo, a leitura dele será feita no disco interno. E a gente tem aqui à esquerda do 60, fio, combustível. Então, quando eu quiser trabalhar combustível, eu vou ler a quantidade de combustível no disco externo, o consumo da aeronave no disco externo e, mais uma vez, o tempo no disco interno. E como um exercício para entender que a gente tem todos os números aqui nesse computador, eu lhe convido a pegar valores aleatórios e tentar identificar onde esses valores se encontram. Por exemplo, este 15 aqui, a gente disse que ele pode ser o 150 ou 1500, mas tem alguns números que aparentemente não se mostram aqui, mas que também estarão aqui. Por exemplo, 1550. O primeiro conselho que eu dou, antes de buscar um valor, seja no disco interno, seja no disco externo, é entender que quando eu falo 1550, é um valor entre 1500 e 1600. Então pegue o valor que vem antes e pegue o valor que vem depois, que a chance de você cometer um erro ela fica muito diminuída. Então eu falei 1550 é um valor que está entre 1500 e 1600. Eu já vi algumas pessoas cometendo a impropriedade de dizer que o 1550 está aqui, querendo buscar sempre a resposta em um número que esteja impresso na escala. O 1550 é um número entre o 15 e o 16, exatamente no meio deles. Entre o 150 e o 160, eu teria o 155. Entre o 1500 e 1600, eu tenho 1550. Outro exemplo, 1050 também não é aqui. Aqui é o 15, é o 1500, é o 15.000. 1050 é um valor que está entre 1000 e 1100. Então, 1050 seria um valor exatamente aqui no meio. 37. Onde é que está o número 37? Bom, 37 está entre 30 e 40. E está depois do 35. Então, se aqui é 35, o 37 está aqui e a gente já vai entender como é que a gente lê essas subdivisões que existem nesses discos, nessas escalas. E para isso a gente vai dividir este disco em 3 partes para entender como é que a pessoa genial que desenvolveu essa ferramenta fez a divisão da escala deste computador. E a primeira parte é uma que vai do 60 até o 150, até o 15, até o 1500, enfim. Mas se eu estou lendo este número como 60, eu devo entender este aqui como 150. Se eu estou entendendo este número como 6, eu entendo este aqui como 15, observando a escala que eu estou trabalhando. Bom, você percebe que aqui a gente tem 60, representado pela seta horária, 70, 80, 90, 100 até 150, se a gente tratar isso aqui como 60. Então, entre o 60 e o 70, você vai perceber que a gente tem 10 divisões aqui, ou 9 marcações, e cada uma dessas marcações aqui, se eu estou trabalhando com 60 aqui
170 aqui vai ser uma unidade, ou seja, 61, 62, 65, 70. Se eu estiver trabalhando com este número representando o 600, este 70 representará o 700. Logo, aqui no meio eu terei o 650. E cada uma dessas marcações representará 10 unidades. Se aqui é 6.000, aqui é 7.000. Logo, aqui vai ser 6.500 e cada uma dessas marcações será 100 unidades. 6.000, 6.100, 6.200, 6.500, 6.900, 7.000. Mas de modo que eu tenho 10 divisões entre o 60 e o 70, entre o 70 e o 80, e isto se repete até aqui entre o 140 e o 150. Embora a distância entre cada duas marcações seja diminuída, a leitura tem que ser feita do mesmo jeito, do 60 até o 150, ou do 6 até o 15. Então, se aqui é 6, aqui é 7. Logo, aqui será 6,5, aqui 6,1 e assim sucessivamente. Se eu trabalho este 11 como 110, o 12 vai ser o 120 e o número aqui no meio é o 115. E desta maneira a gente vai ler, repito, do 60 até o 150. A outra faixa, que vai do 150 até o 300, ou do 15 até o 30, ela é dividida de maneira um pouco diferente. Você vai perceber que entre o 150 e o 160, a gente não tem mais as 10 divisões que a gente tinha antes do 150 até o 60. Agora a gente tem 5 divisões aqui entre o número 150 e o 160. Ora, então se são 5 divisões, eu não posso achar que esta primeira marcação aqui é 151. Se eu cometer este erro, eu terei 151, 152, 153, 154. Opa, não bateu. Então, se aqui é o 150, aqui eu tenho 160. Logo, cada marcação aqui vai valer 2 unidades. Então, 150, 152, 154, 156, 158 e 160. Muito cuidado quando estiver fazendo a leitura dessas frações, porque isso aqui pode levar a equívocos, pode levar a erros, e dependendo do erro que você cometer e dependendo da questão que você estiver tentando responder, você vai acabar encontrando uma alternativa que corresponde ao erro que você, porventura, tiver cometido nessa leitura errônea. Então, se aqui é 1.500, aqui é 1.600. Aqui seria 1.520, 1.540, 1.560, 1.580 e 1.600. Se aqui é 15.000, o 15.500 está aqui no meio. Aqui eu teria 15.200, 15.400 e assim sucessivamente. E da mesma forma que eu faço a leitura aqui entre o 150 e o 160, eu vou fazer em toda esta região representada por este sombreado em verde aqui. Embora a partir do 25 eu não tenha as inscrições nos discos, nem no disco interno, nem no disco externo. Foi para evitar uma poluição aqui, você percebe que as distâncias vão ficando diminuídas e não seria conveniente colocar esses números impressos. Mas aqui eu tenho a marcação do 26 e aqui eu tenho a marcação do 27. Então, eu entendo que aqui, por exemplo, é o 260 e aqui é o 270. E este primeiro tracinho aqui à direita do 260 seria o 262. Aqui, 260, 270, 280, 282, 84, 86, 88, 290, 300. Então, da mesma maneira que eu tenho 5 divisões aqui
do 150 até o 160, eu tenho a repetição desta lógica até o número 30, ou até o 300 aqui. Reprisando, do 60 até o 150 é de 1 em 1. Cada marcação representa 1, 10, 100, 1000, dependendo da grandeza que eu estou utilizando para este número aqui. Do 150 até o 300, eu tenho a divisão de 2 em 2, de 20 em 20, de 200 em 200, de 2000 em 2000 e assim sucessivamente. E falta agora a última parte do computador, que é esta que vai do 30 até o 60, ou do 300 até o 600, como queira. Então vamos lá. Se aqui é 300, este próximo número anotado na escala vai representar quem? 350. Então aqui eu tenho 300, 350. Então olha como é que serão as divisões aqui. Se eu disser que aqui é 350, eu não posso chamar este primeiro número de 310. Porque o que aconteceria? 300, 310, 320, 330, 340, 350. Opa, bugou. Deu tilt. O 350 está aqui. Então, nesta porção que vai do 300 até o 600, cada marcação vale meio, 5, 50, 500, 5.000 e assim sucessivamente. Então, se aqui é 300 e aqui é 350, esta primeira marcação aqui vale 305. Aqui 310, 315, 320, 325 seria um ponto exatamente no meio entre o 350 e o 300. 325, 330, 335, 340, 345 e finalmente o 350. Então, esta porção destacada em azul funciona de maneira diferente daquela que funciona tanto a parte destacada em verde quanto a parte destacada em amarelo. Muita atenção na hora de ler as frações. Mais uma vez a gente recomenda, se eu quiser o número 385, é um número que está entre 350 e 400. E como é que é a divisão entre o 350 e o 400? Do 30 até o 60 é de 5 em 5, de 50 em 50. Então, se eu chamei aqui 350, aqui é 355, 360, 370, 380, 385 seria este ponto destacado aqui. A gente, mais uma vez, recomenda que você se divirta muito, que você use esse computador muitas vezes para criar familiarização com a leitura de cada um desses números que a gente tem aqui. Ao longo desse curso de computador de voo, vai ser super importante você ter muita clareza nestes números, como eles são lidos e como eles são subdivididos. Então guarde esta imagem, que do 60 até o 150 a divisão é de 1 em 1 e de 10 em 10. Do 150 até o 300, de 2 em 2, 20 em 20. E do 300 até o 600 é de 5 em 5, 50 em 50 e assim sucessivamente. E se ficou alguma dúvida no entendimento de alguma explicação que a gente deu aqui, por favor, deixe o seu comentário. Se alguma explicação não tiver ficado suficientemente clara, a gente vai lhe ajudar a solucionar a sua dúvida. E para saber mais, navegação aérea descomplicada, nossos livros têm tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. E hoje a gente deixa não um recadinho, mas uma pergunta para você fazer para si mesmo. Quem você acha que é o responsável pelo que você será no futuro? Pense com carinho, acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima!